A paz do Senhor Jesus. Nós somos a Assembleia de Deus Central do Engenho Pequeno. Estou aqui na casa do pastor Sérgio. Hoje nós vamos aqui trazer a palavra de terça-feira, como de costume na nossa igreja. Eu creio que esse momento está acabando. Eu sei que as autoridades estão preocupadas com a situação da sociedade, a gente entende, mas é muito importante também nós estarmos orando, pedindo a Deus para que esse tempo passe logo, para que possamos nos reunir na igreja. Mas enquanto estamos vivendo esse momento difícil, nós não podemos deixar de cultuar a Deus e de usar métodos para levar a palavra de Deus até a tua casa, para levar a palavra de Deus até a tua família. Vamos orar? Convido você a orar comigo, amém? Onde você estiver agora, na sua sala, no seu quarto, usando o seu celular, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, meu Pai, por esta noite que estamos na tua presença. Agora, Senhor, iremos iniciar mais um culto de terça-feira, Jesus. Essa live, meu Pai, que está sendo transmitida, Senhor, está chegando, Senhor, em muitos lares, Senhor. Eu sei, Senhor, que só tem, meu Pai, através desta live trabalhado. Jesus, Tu és o Deus, meu Pai, Senhor, que está no controle de tudo, meu Pai, inclusive dessa situação, Senhor. Jesus, toma cada um de nós nas suas mãos, que a Tua palavra possa alcançar, Senhor, todos os corações, meu Pai, e surtir efeito, porque Tu és um Deus vivo, meu Pai, e a Tua palavra é como espada de dois gumes. É o que eu te peço nesta hora e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Eu convido você, meu querido, a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. De acordo com o Wikipédia, o livro de Apocalipse, também chamado de Apocalipse de João, Apocalipse, é o livro da Bíblia, o livro sagrado do cristianismo, capítulo 2, e o último da seleção do cânon bíblico. Versículo 10, que diz assim, apenas vamos ler apenas a parte B desse versículo, irmãos, que fala assim, ó, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu vou ler mais uma vez. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Hoje, irmãos, eu quero falar sobre comprometimento. O que é comprometimento? Comprometimento implica em dar a sua palavra como garantia, assumir responsabilidade e empenhar-se. É muito difícil, irmãos, é muito difícil, nesse tempo que nós estamos vivendo, acharmos pessoas verdadeiramente empenhadas principalmente na obra de Deus. Às vezes a pessoa é empenhada no trabalho, ela é empenhada nos seus afazeres seculares, mas ela não tem o mesmo comprometimento com a obra de Deus. E a obra de Deus, ela requer de nós comprometimento. Deus nos chamou para que possamos ser comprometidos com Ele. Com Ele. Como é que nós vamos ser comprometidos com o Senhor? E nós vamos entender um pouquinho aqui através desse estudo. A Bíblia fala em Mateus capítulo 16, versículo 24. Jesus, ele disse, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quando assumimos o compromisso de seguirmos a Cristo, abrimos mão das nossas próprias vontades para abraçarmos os desígnios que o Senhor traça para nós. A partir do momento que você decide seguir a Jesus, você agora passa a fazer a vontade de Cristo. E agora nós colocamos em segundo plano as nossas vontades, os nossos desejos, os desejos da nossa carne, são colocados de lado. E agora nós estamos assumindo um compromisso com o Senhor. E Deus, Ele conta conosco, Ele conta com isso. Porque Ele sabe que a partir do momento que nós abrimos mão das nossas próprias vontades, nós estamos verdadeiramente verdadeiramente focados em traçarmos planos em prol
da obra de Deus. O problema é que, às vezes, irmãos, as pessoas elas querem estar na igreja, mas elas não querem se comprometer. Elas querem os benefícios do Evangelho, mas elas não querem se comprometer com o Evangelho. Porque o Evangelho, ele gera benefícios. A obra de Deus gera benefício. O Espírito Santo de Deus, ele gera benefício. Agora, só que para isso é necessário que nós nos empenhamos para que possamos agradar a Deus, para que possamos de fato nos ligarmos com o Senhor como verdadeiros cristãos, comprometidos com a sua obra, não comprometidos com aquilo que Ele pode dar, não comprometidos com aquilo que Ele pode fazer, mas comprometidos com aquilo que Ele é. Com aquilo que Ele é. E Deus, Ele conta com pessoas que fazem com interesses por aquilo que Ele pode dar, mas simplesmente pelo fato daquilo que Ele é. Nós estamos na obra de Deus porque nós amamos o Senhor. Nós estamos na obra de Deus porque nós amamos estar na obra de Deus. Aí nós vamos ver aqui, irmãos, alguns aspectos ligados ao cristão comprometido. Primeiro, compromisso com Deus. O compromisso do cristão com Deus é deixar que Ele ocupe todas as prioridades da sua vida. Todas as prioridades da sua vida agora elas têm que ser ocupadas por Deus. Família é prioridade? Mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Trabalho é necessário? Mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Filhos, já falei de família, a gente fala de filhos. Filhos são necessários? São, mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Quando nós entendemos que Deus, Ele, na escala de valores, Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, nós passamos a ser cristãos comprometidos. Nós nos comprometemos em agradar ao Senhor, a Deus. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 2, versículo 20, olha o que o apóstolo Paulo fala. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O verdadeiro sentimento de quem está comprometido com Deus é de tomar para si as afrontas que são pertinentes ao reino de Deus. Por quê? Porque você agora está comprometido com Deus. Quando nós estamos comprometidos, irmãos, nós sentimos a dor, nós sentimos o desejo de estar na obra de Deus, e nós sentimos a dor de ver quando a obra de Deus está sofrendo. No momento como esse, em que as igrejas elas estão fechadas, em que pessoas elas não podem abrir as portas da igreja por causa do Covid, desse coronavírus, e quantas pessoas estão vivendo esse tempo, sabe, como se fosse uma coisa comum, preocupada com o trabalho, preocupadas, sabe, com outras coisas, mas a obra de Deus, não, mas isso aí já é. Mas o verdadeiro adorador, aquele cristão que verdadeiramente é comprometido, ele está preocupado com a obra de Deus. Ele ora pela obra de Deus. Eu, quando recebi a notícia que a igreja iria voltar a abrir, eu estava com minha esposa, foi domingo de manhã, eu abri o celular, não tinha aberto, não deu para eu abrir no sábado à noite, aí no domingo de manhã eu abri o celular para a escola dominical, para acompanhar, e daqui a pouco veio a notícia de que as igrejas poderiam ser abertas novamente. Aquilo ali, mas eu comecei a chorar. Falei, Jesus, glória a Deus, esse tempo passou. Aí abracei a minha esposa e comecei a chorar. Por quê? Porque a falta de estar na casa de Deus machuca. A falta de fazer a obra de Deus causa danos para nós. Por quê? Porque nós sentimos saudade de estar com os irmãos, saudade de abraçar a obra de Deus, saudade de trabalhar. Isso é o quê? Isso implica em comprometimento. O cristão comprometido, ele tem desejo de estar na obra de Deus. O cristão comprometido, ele fica triste quando a igreja está fechada. O cristão comprometido, meu querido, ele arruma qualquer
sabe, ele arruma meios para fazer a obra de Deus, é o que nós estamos fazendo aqui. Veio essa pandemia, veio todo esse problema, mas nós estamos aqui trabalhando. Por quê? Porque nós entendemos que o comprometimento ele é essencial para o crescimento da obra, que o comprometimento é essencial para a expansão do reino. E o reino de Deus ele só vai poder ser expandido através de cristãos que são comprometidos com a obra de Deus. Um cristão comprometido tem senso de indignação em se tratando de pecado contra Deus. O pecado, ele gera indignação no crente que é comprometido com a obra de Deus. Vê o pecado, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não tem problema. Não, isso aí faz parte, é a cultura, não, é o modismo, é o momento. Aí tá vendo lá, abre a internet, tá lá aquele filme, tá lá aquelas coisas terríveis, aqueles pecados, aquela pecaminosidade, não, tratando como se aquilo ali fosse algo comum, algo normal. Por quê? Porque o pecado já não causa mais indignação. Mas o crente comprometido, ele não comunga com essas coisas. Ele entende que aquilo ali fere os princípios de Deus, fere os princípios da obra, fere os princípios da palavra. Então isso causa nele o que? Um estado de indignação. O pecado, a abominação, a transgressão contra Deus. E nós não podemos enxergar o pecado, o momento, sabe, de pecado, o momento de dano moral, o momento de inversão de valores, como se isso fosse uma coisa comum ou natural. Nós somos servos de Deus. O pecado tem que causar em nós indignação. Porque Deus nos chamou para confrontar. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Bom, o crente não tem que se conformar com o mundo, mas o crente ele tem que confrontar o mundo, ele tem que confrontar o pecado. É para isso que Deus nos chamou, mas para que possamos entender essa verdade, é necessário que nós sejamos comprometidos com a obra de Deus. Alguns aspectos ligados ao cristão comprometido. Primeiro, ele é comprometido com Deus. Segundo, ele é comprometido com a sua família. O que é família? É grupo de pessoas que compartilham a mesma casa, especialmente pais, filhos, irmãos. É família. O cristão, ele tem que ter o compromisso com a família. Na escala de valores é o que, irmãos? É Deus, família e igreja. Então, quando você entende que a sua família também é a obra de Deus, você está caminhando para uma verdade. Você está entendendo verdadeiramente a essência da obra de Deus e do comprometimento com o reino de Deus. A Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha só, irmãos. Aquele que ele não tem cuidado com os da sua casa, com a sua família, ele negou a sua própria fé. E é pior do que o infiel. Por quê? Porque o infiel ele faz no tempo da ignorância. Mas o cristão, aquele que conhece a palavra, ele já sabe exatamente o que está fazendo, já tem a consciência da verdade. Ele já tem a consciência do verdadeiro evangelho. Então, quando ele faz sabendo que aquilo é pecado. A vez que está na igreja, mas não cumpre com seus compromissos dentro de casa. Está na igreja, mas chega dentro de casa, trata mal a esposa, trata mal os filhos. Todo mundo parece que incomoda quando chega dentro de casa, os filhos não gostam. A esposa, naquela situação difícil, são homens, sabe, dentro da igreja é uma bênção. Esse jargão já é até conhecido, dentro da igreja é uma bênção, mas dentro de casa, só Jesus. Mas o crente não, o crente ele é crente dentro de casa e crente dentro da igreja. O que você é dentro da igreja, você também tem que ser dentro de casa. O nosso ministério, ele começa dentro do nosso lar. O nosso ministério, a essência da nossa adoração, ela vai ser exalada por Deus dentro da nossa casa. No convívio com os nossos filhos e com nossa esposa, com os nossos familiares. O princípio básico para se ter uma formação de caráter educacional nos âmbitos social, moral e espiritual se alicerçam no cunho familiar. Se hoje, meu querido, hoje
eu sou pastor para a glória de Deus, sou novo, estou começando, mas isso eu devo muito aos meus pais. Eu devo muito à minha criação. Minha mãe, ela me pegava de pequenininho junto com meu irmão, levava a gente para a igreja, e às vezes era uma situação difícil acontecer aqui, outra ali, mas estava minha mãe levando a gente para a igreja, estava minha mãe ensinando a gente a louvar, estava minha mãe ensinando a gente a ficar sentado no banco, por mais que às vezes fosse difícil, que a gente era muito levado, criança sabe como é que é, mas a gente estava ali aprendendo. Chegava lá, o pastor pregava, os irmãos ensinavam. Por quê? Porque minha mãe ensinou que a obra de Deus ela é importante. E isso fez o que? Isso moldou o meu caráter. Não só caráter como homem, sabe? Não só o caráter, os meus valores como homem, mas os meus valores como um cristão, como um servo de Deus. Agora, se você dentro de casa não é o que você é dentro da igreja, o que você vai poder ensinar para os seus filhos? Imagine uma criança, um adolescente. Ué, meu pai dentro de casa é uma coisa, né? Mas chega lá na igreja ele é uma bênção, mas dentro de casa ele é outra coisa. Que valores são esses? Dentro de casa, vê qualquer coisa, fala qualquer coisa, acessa qualquer coisa. Dentro da igreja, é glória a Deus, é aleluia. Não. O cristão comprometido, ele é cristão dentro de casa, ele é cristão na igreja, ele é cristão no trabalho, ele é cristão na escola. A nossa responsabilidade como cristão começa dentro de casa. É dentro de casa. Às vezes você não tem seu esposo, às vezes seu esposo não é crente, o que você faz? A Bíblia fala que a mulher sábia, ela ganha um esposo sem palavras. Não precisa falar muito não, é só a sua conduta vai determinar, a sua conduta vai mudar muita coisa, como serva de Deus. Você não precisa ficar falando, você não precisa, sabe, querer argumentar, querer refutar. Ora ao Senhor, busca a Deus. Às vezes o filho não está na igreja, está desviado. Ora ao Senhor, continua ali. Quantos testemunhos nós vemos, irmãos? Às vezes o rapaz, ele se converte, ele vai contar o testemunho e fala, às vezes eu chegava em casa, tarde da noite, estava minha mãe lá orando por mim. Às vezes eu estava lá na noitada, daqui a pouco eu via uma situação, aí o Espírito Santo de Deus falava, você está vivo porque sua mãe está orando por você. Sabe o que é isso? É entender que o compromisso familiar, ele é muito importante para a essência de um verdadeiro adorador. É muito honroso para aqueles que fazem a obra de Deus, porque você faz a obra você faz a obra na igreja, mas você também faz a obra dentro da sua casa. Alguns aspectos ligados ao cristão comprometido. Primeiro, compromisso com Deus. Segundo, compromisso com a família. E terceiro, compromisso com a igreja. O que é a igreja? No sentido de templo, é o local ou edifício onde os cristãos se reúnem para os cultos. Eu estou aqui me referindo a uma palavra grega chamada kuriakon, que é o quê? Que é o templo físico. E a igreja é a congregação onde nos reunimos para cultuar. É na congregação onde tem pastor, onde tem obreiros, onde tem departamentos, é ali, aquele lugar. A Bíblia fala em Atos capítulo 5, versículo 42, quando a gente se refere aqui à igreja primitiva, olha só, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. E todos os dias no templo e nas casas, mas eles estavam no templo. O cristão comprometido com a igreja tem prazer de estar nela. Que falta está fazendo agora, né, irmãos? A igreja. Às vezes, quando as coisas estava tudo normal, tinha gente que nem... não vou para a igreja hoje não, hoje eu vou sair. Agora está até sentindo falta, a gente vê como faz falta. Mas o crente, ele tem que ter prazer em estar na obra de Deus. Ele tem que ter prazer em estar na casa do Senhor. A igreja é o lugar de edificação espiritual do crente através dos louvores. Às vezes a gente está com problema, está triste, está angustiado. Quando a gente vai para a igreja, aí canta aquele louvor. Aí tem aquela pregação, olha só que coisa boa. Aí Deus usa um profeta, aí fala, olha, eis que falo contigo. Aí Deus começa a trabalhar na nossa vida, a gente ali encontra um refúgio, nós encontramos ali um oásis no deserto, quando nós estamos na igreja.
quando nós estamos fazendo a obra de Deus, quando nós adentramos por aquelas portas, porque nós temos prazer em estar na casa de Deus. Isso é muito importante. O salmista, ele fala lá no Salmo 122, versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que coisa boa, irmãos, é nós estarmos na casa de Deus. Como é maravilhoso. Como é maravilhoso quando nós vamos à casa do Senhor para adorar. Terça-feira, nossos cultos é o quê? Terça-feira, quinta-feira, domingo de manhã, escola dominical, domingo à noite. Como é bom nós estarmos empenhados na obra de Deus. Às vezes a gente está naquele dia difícil, aquele dia de trabalho, mas quando a gente chega na casa de Deus, a gente encontra descanso, repouso para a nossa alma. Que coisa boa! Como é bom um crente quando está na casa de Deus com prazer de estar ali. E quando é tirado de nós essa oportunidade, quando é tirado de nós esse momento de estarmos na casa de Deus por alguma eventualidade, por exemplo, uma doença, a pessoa fica internada, eu já fiquei internado algumas vezes, uma vez eu fiquei 20 dias no hospital, que eu tenho uma válvula no coração, peguei uma bactéria, fiquei 20 dias no hospital. E como que eu senti a falta de estar na casa de Deus? Como eu senti a falta de estar ali com os irmãos? Por quê? Porque é muito bom estarmos na casa de Deus. E o crente comprometido, ele tem prazer em estar na casa de Deus. A igreja pertence a Jesus e é um corpo formado por muitos membros com funções diversificadas. É ali. Na igreja você encontra pessoas que cantam. Na igreja você encontra pessoas que pregam. Na igreja você encontra pessoas que profetizam. Na igreja você encontra pessoas que têm dons de revelação. Na igreja você encontra pessoas que abraçam. Na igreja você encontra pessoas que oram por você. Na igreja você encontra pessoas que vão te dar uma palavra de ânimo. É muito importante para o crente estar na igreja. É muito importante. A igreja primitiva, ela começou no templo. Ela estava no templo ali, adorando ao Senhor. Eles tinham prazer de estar na igreja. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 ao 14, olha só o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é judeus, que é grego, que é servos, que é livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O que é um corpo, irmãos? O corpo, ele funciona, se eu botar a mão aqui, eu já sinto, aí eu preciso da minha mão para pegar isso aqui, meu pé para pisar, sabe? O corpo, o corpo depende dos membros. Assim é a igreja. Nós dependemos um do outro. Ninguém consegue fazer nada sozinho. E é na igreja que nós vamos encontrar isso. União, amor, comunhão entre os irmãos. Tá bom, irmãos? Vamos aqui avançar um pouquinho mais no estudo. Como identificar um cristão comprometido? Pela sua obediência. Obediência é a ação de quem obedece, de quem é submisso, dócil, manso e respeita autoridades constituídas por Deus. Isso é obediência. A Bíblia fala em Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2, toda a alma esteja sujeita às potestades superiores. Aqui está falando sobre a autoridade, tá? Sobre as autoridades. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Se você não consegue obedecer, dificilmente conseguirá fazer com que pessoas te obedeçam. As autoridades, irmãos, elas são o quê? Elas são constituídas por Deus. Nós vemos aqui a autoridade no âmbito social. Quais são as autoridades do âmbito social? Do âmbito político? Os poderes executivo, legislativo, judiciário, são as autoridades. O presidente da República, ele representa a maior autoridade do executivo. Aí tem os ministros, os ministros do Supremo. Aí tem os legislativos, que são os deputados, são autoridades. Agora, a autoridade na igreja.
Qual a autoridade da igreja? É o Senhor Jesus. E quem o Senhor Jesus coloca como autoridade? São os pastores, são os obreiros. E nós temos que entender que o nosso comprometimento, ele vai começar na nossa obediência. Obediência aos desígnios de Deus. Obediência ao nosso pastor, às autoridades constituídas por Deus. Agora, se você tem dificuldade de obedecer, você vai ter sérias dificuldades de conseguir pessoas que lá na frente te obedeçam. Se você tem dificuldade de submeter a uma autoridade, você vai ter sérias dificuldades amanhã de ter pessoas que reconheçam você como autoridade. Porque você não consegue reconhecer a autoridade. E a autoridade, meu querido, quando ela é dada por Deus, é Deus que dá. Ah, mas não tem diploma. Ah, mas não tem. Deus que dá. É Deus que dá. E quando Deus dá, pronto, acabou. A obediência às autoridades constituída por Deus é um sinal de respeito e reverência à palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala que aqueles que resistem às autoridades trarão sobre si maldição, condenação, porque não resiste. Ela não consegue, então a pessoa ela fica ali, sabe? Ela não consegue estar debaixo de autoridade, ela não consegue obedecer. O pastor fala uma coisa, ela faz outra. O líder fala uma coisa, ele faz outra, sabe? Vive sempre na rebeldia. Então ela traz o que? Ela traz um problema na sua vida. Um problema. Agora, quando você é uma pessoa que vive debaixo da obediência, que você respeita as autoridades, você vai atrair sobre a sua vida bênção de Deus. Bênçãos de Deus. Tá? A Bíblia fala em Hebreus capítulo 13, versículo 17: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Até Jesus nos deu um exemplo de obediência. Até Jesus. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, versículo 8: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Se Jesus foi obediente, por que nós não podemos ser? Se Jesus nos deu o exemplo de obediência, quem somos nós para não seguirmos esse exemplo? Quem é você? Quem sou eu? Não, meu negócio não é ficar debaixo de autoridade, não, meu querido. Se nós formos ver na Bíblia, todos os homens eles ficaram debaixo de autoridade para que eles pudessem crescer. Por exemplo, Moisés estava debaixo da autoridade de quem? De Jetro. Eu vou lembrando aqui, tá? Outro que estava debaixo de autoridade, Josué. Josué estava debaixo da autoridade de quem? De Moisés. Aí você vai mais lá na frente, você vai encontrar Davi. Samuel, vamos antes de Davi, Samuel estava debaixo da autoridade de quem? De Eli. Aí você pega Davi estava debaixo da autoridade de Samuel. Nós, irmãos, aí você vai Elias e Eliseu. Eliseu estava debaixo da autoridade de Elias. Até Jesus como homem, como servo, como Deus, Jesus como Deus. O Deus, ele veio, ele habitou entre nós. Até Jesus, ele submeteu a autoridade quando ele foi batizado por João Batista. Jesus, ele podia falar, para que eu vou ser batizado? Mas não, ele foi ali e ele se submeteu à autoridade de João Batista e se deixou ser batizado por João Batista, mesmo sem precisar daquilo. Mas ele se deixou, porque era necessário que aquilo acontecesse, para que ele confirmasse a mensagem de João Batista, para que ele viesse na linha de João Batista, porque João Batista pregou arrependimento e Jesus também pregava arrependimento. Então, para que nós possamos crescer, é preciso que nós entendamos que Deus constitui pessoas como autoridade e nós temos que obedecê-las. E eu estou me referindo aqui à autoridade dentro da igreja, autoridade espiritual. É por isso que nós vemos pessoas doentes, ministérios doentes, porque são pessoas que não conseguem ficar debaixo da autoridade. Mas Deus nos chamou para ficar debaixo da autoridade. Continue obedecendo, continue orando, continue fazendo a obra, continue perseverando, que Deus tem coisas boas para você. Deus, ele derramará, ele fará grandes coisas através da tua vida. Deus fará grandes coisas pela tua causa. Deus fará grandes coisas pelo teu ministério. Glória a Deus.
Como identificar um cristão comprometido? Primeiro, pela sua obediência. Segundo, pelo seu testemunho pessoal. Sabe o que é testemunho pessoal? Consiste no dever de conciliar sua conduta pessoal com os valores inseridos na palavra de Deus. Ou seja, você é o que a Bíblia diz que você é. Você é o que a palavra de Deus manda você ser. Isso é testemunho pessoal. Porque não adianta pregar e não viver o que prega. Não adianta falar bonito, mas não viver o que fala. Isso aí, para Deus não quer dizer nada. Pode dizer até para os homens. Às vezes as pessoas conseguem enganar o homem, né? Porque nós somos homens, engana até nós. Mas a Deus ninguém engana. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Olha só que passagem interessante, irmãos. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Você sabe o que é isso? Que é carta? Carta, lida, é o que? Uma vida aberta, uma vida sem mácula, uma vida sem mancha, uma vida de testemunho. Quando você, sabe, a pessoa pode falar, pode procurar alguma coisa contra aquele homem lá. É claro que falhas nós temos, irmãos. Mas estou falando de pecado. Estou falando de coisas que mancham o evangelho, que envergonham os outros, são de escândalos. O homem tem que ter uma vida, o servo de Deus comprometido, ele tem uma vida imaculada. Ele tem uma vida de respeito diante dos seus familiares, diante dos seus vizinhos, diante dos seus amigos de trabalho, diante da sua igreja. E é isso que Deus quer. Deus quer crentes comprometidos com a sua obra. A igreja, o Senhor Jesus, ele conta com crentes comprometidos, que vão fazer a diferença nesse momento de trevas, nesse momento de dificuldade que estamos vivendo. E é isso que Deus, ele espera de nós. Você sabe o que significa testemunha? Quando Jesus fala lá em Atos capítulo 1, ele fala, ser-me-eis minhas testemunhas. Você sabe qual a origem da palavra testemunha? Martíria. Martíria é uma palavra em latim, se eu não me engano, que significa dar a vida em prol daquilo que defende. Uma palavra em grega. Dar a vida em prol daquilo que defende. E foi exatamente o que os discípulos fizeram. Eles deram sua vida em prol daquilo que eles defendiam. Por quê? O testemunho, o amor pela obra, a garra pelo evangelho, a vontade de fazer a obra de Deus. Falava mais alto do que suas próprias vontades, do que seus próprios desejos. E Deus, ele conta com uma igreja assim. Nesse momento de crise, nesse momento de dor, nesse momento de coronavírus, nesse momento de doença, nesse momento de morte, Deus, ele encontra um crente destemido, que está de joelhos orando e falando, essa doença, essa crise, esse vírus, ele não vai me afetar, ele não vai afetar a minha caminhada, ele não vai afetar o meu comprometimento, porque eu creio que Deus está comigo. Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí onde você está, na sua casa. Aleluia. O testemunho pessoal, irmãos, o dever do crente na terra é de se mostrar fiel a Deus através do seu comportamento nas áreas moral, ética, social e eclesiástica. Você mostra a Deus, isso aqui, irmão, falar igual eu estou fazendo aqui, não é muito difícil, não. Tem político aí que fala muito melhor do que eu, tem pessoas aí, sabe, que falam muito, mas muito melhores do que eu. Mas viver o que a palavra diz, isso aí não é fácil, não. Aí não é para qualquer um, não. Isso aqui é para crente que realmente quer compromisso com Deus. O problema é que tem pessoas que elas falam muito bem, mas não vivem aquilo que fala. A nossa maior pregação não são as nossas palavras, mas a nossa maior pregação é o nosso comportamento, é o nosso testemunho. É isso que vai dar credibilidade à nossa pregação. É isso que vai dar credibilidade ao nosso ministério. Você pode estudar, você pode fazer faculdade de teologia. Eu não tenho nada contra isso, até porque eu gosto de estudar também. Você pode estudar, não tem problema nenhum, mas você tem que entender que não basta estudar, mas tem que viver aquilo que você está estudando. Tem que viver a palavra de Deus, tem que levar a obra de Deus a sério. E eu sei que pessoas que estão ligadas aí, olha, conosco nessa live, são pessoas que levam a obra de Deus a sério. E se por acaso você está numa situação de dificuldade espiritual, Deus, ele fala para você nesta noite, é tempo de se levantar, é tempo de se reerguer, é tempo de levantar a cabeça, é tempo de olhar para o céu e pedir ajuda a Deus, porque Deus vai te ajudar, porque a porta da graça ainda está aberta.
mas um dia essa porta vai se fechar. Glória a Deus. Testemunho moral. O que é testemunho moral? É através da sua transparência, lealdade, amor, mansidão, paciência, domínio próprio. Isso são testemunhos morais. O nosso testemunho moral, meu querido, é muito importante. Como é que a gente trata, como é que nós tratamos as pessoas? Como é que nós vamos tratar as pessoas? Através da nossa mansidão, da nossa lealdade. Lealdade a quem? Lealdade a Deus. Lealdade a quem? Lealdade a nossas esposas. Lealdade aos nossos filhos. Lealdade ao nosso pastor. Lealdade ao nosso ministério. Sermos leais ao Senhor. E nós fazemos a diferença nesse tempo através da nossa lealdade, através da nossa transparência, através do nosso amor, através da nossa paciência. Paciência. Tem pessoas, irmão, que não tem paciência nem no trânsito. Passou um carro na frente, pronto. Já é motivo de brigar, de xingar, de perder, como diz aí, perder a graça, sair da graça. Por causa de uma buzina, por causa de um trânsito, por causa de uma cortada de carro. Imagine numa outra situação que requer muito mais paciência. Agora Deus, aliás, a paciência é um fruto do Espírito. O amor também é um fruto do Espírito. A longanimidade é um fruto do Espírito. Domínio próprio é um fruto do Espírito. E isso faz parte dos atributos daquele crente que tem um testemunho moral. Testemunho ético. O que é testemunho ético? Através da nossa conduta com o mundo, nosso compromisso, nossa palavra, nosso ministério, entender o tamanho da nossa responsabilidade como cristão. Isso é o que é um testemunho ético. Você sabe o que você representa para a sociedade? Você sabe como as pessoas... O que as pessoas falam de você? Como que as pessoas se referem a você quando elas, sabe, vão conversar, estão lá... Como é que elas falam? O que elas falam de mim? O que fala de mim? Será? Não, Anderson é gente boa. Pastor Anderson é um homem de Deus. Não, Pastor Anderson... Eu também tenho, né? A gente tem nossas falhas. Mas o nosso testemunho ético nós temos que manter. O nosso testemunho como cristão, meu querido, é o mínimo que nós temos que fazer. Com os nossos vizinhos, o que eles falam de nós? O que nossos filhos falam de nós? Pare para pensar, tá, irmãos? A Bíblia fala em livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. O que é isso, meu querido? Às vezes a pessoa é muito maliciosa, sabe? Tudo é na malícia. Mas a Bíblia fala para a gente ser menino na malícia. Ser menino. Tem momentos, irmão, que a pessoa está vindo com malícia, mas você está ali, ó. Você está dando uma de menino. Deus te dá um espírito, Deus te dá um amor por aquela pessoa, Deus te dá um espírito, uma paciência, porque você tem o fruto do Espírito e você consegue lidar com aquela situação, porque você é menino na malícia, mas você é adulto. A Bíblia fala aqui, ó, mas sedes adulto no entendimento. É entender que aquilo ali é uma estratégia de Satanás para querer tirar você da graça, é uma estratégia de Satanás para querer acabar com o teu ministério, é uma estratégia de Satanás para querer fazer com que você perca a tua credibilidade, mas você se faz como menino para você se fazer para você ser adulto no entendimento, como menino na malícia para ser adulto no entendimento. Isso também é ética. Tá? Testemunho social. O que é testemunho social? É o cuidado que devemos ter na sociedade, com o nosso andar, com nossas amizades, com o que falamos, com o que vestimos, com o que vemos, etc. Isso é o nosso testemunho social. Como que as pessoas, nós como servos de Deus, nós temos que ser diferente do mundo. Falar diferente, andar diferente. O crente ele não pode se moldar com o mundo. Não, está todo mundo fazendo isso aqui, eu vou fazer também. Não, o crente ele é diferente. O servo de Deus é diferente. É diferente. Isso é o quê? Isso faz parte do nosso testemunho social. Porque se nós não nos fizermos diferente do mundo, como é que as pessoas elas vão nos reconhecer como servo de Deus? Como é que as pessoas elas vai ver o teu ministério, elas vão ver você e falar assim, não, aquele ali é crente, aquele ali não é não. Porque, irmão, tem pessoas que se misturam no mundo, sabe, e fica igualzinho o mundo. Você não sabe distinguir quem é de crente, quem não é. Não estou falando só em vestimenta, não, é em tudo. Às vezes até na palavra, não, no falar, no que vê, sabe? É tudo, até no andar. Mas o servo de Deus, as pessoas conhecem de longe.
Independentemente do que ele está, sabe, da forma como ele está. Não estou falando que você tem que se vestir mal, né? Você pode se vestir bem, bonito, mas as pessoas estão vendo você e estão falando assim, aquele ali é servo de Deus, olha como é que ele fala, olha como é que ele anda, olha o seu comportamento. É diferente. É diferente. A Bíblia fala em Mateus capítulo 18, versículo 17. Abra aí Mateus capítulo 18, versículo 17. Olha o que diz. Jesus fala isso, tá, irmãos? Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos. Ou seja, os escândalos, irmãos, eles acontecem mesmo. Jesus está falando, é mister que vem, acontece. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. E aonde que começa o escândalo, irmãos? Às vezes começa o escândalo, ele começa dentro da casa de Deus, dentro da obra de Deus, dentro da igreja. São pessoas que vão abrindo mão do comprometimento, vão abrindo mão da obediência, vão abrindo mão da lealdade, vão deixando ferir o seu testemunho pessoal, aí começa a não se importar mais com nada, aí daqui a pouco aí já você vai se afastando de Deus, e só que continua fazendo as coisas de Deus, mas na verdade ele só está fazendo, mas ele não está querendo fazer, ele está ali só no corpo, mas no espírito não está, e já não tem mais o temor, e quando vê está em pecado, e parece que não está nada acontecendo, e aí vem um escândalo. E a Bíblia fala, ai daqueles que vem o escândalo. Há poder no sangue de Jesus. Na sua vida, Deus não te chamou para escândalo, Deus não te chamou para ser canal de vergonha, Deus te chamou para ser canal de bênção. E é isso que eu profetizo para a tua vida nesta noite. Que você seja uma bênção no seio da sua família, que você seja uma bênção no seio da sua sociedade, que você seja uma bênção na igreja que você frequenta. Glória a Deus. E o testemunho eclesiástico. O que é testemunho eclesiástico, irmãos? Consiste no cuidado com o que falam de nós em nossa igreja. Que tipo de crente que somos? Isso é dentro da igreja. Nosso testemunho dentro da igreja. Tá? Se somos metidos, ou se somos fofoqueiros, tá? ou plantadores de contendas, porque tem gente que gosta de plantar contenda, fala mal de um para o outro, fala mal do outro para o outro, aí cria inimizade entre irmãos, e a Bíblia fala, irmãos, que bem-aventurado os pacificadores. O crente, Deus nos chamou para paz, Deus nos chamou para sermos pacificadores, mas tem pessoas que elas não têm cuidado com o seu testemunho dentro da sua própria igreja. São conhecidas, sabe, como crentes rebeldes, crentes que falam muito, pessoas que plantam contendas. Nós, irmãos, nós temos que ser amorosos, nós temos que ser dignos de confiança. As pessoas olharem para você e falarem assim, ó, você pode orar por mim? Você pode ir na minha casa, que eu quero que você vá na minha casa orar por mim? Que pode fazer um gabinete com você? Aí estou falando aqui para pastores e obreiros, dirigentes, que podem fazer gabinete com você, que podem, sabe, confiar quando falam algo, quando te confidenciam algo, sabe, de cunho muito pessoal, ela sabe que você não vai espalhar, não vai soltar para ninguém. Isso é o que faz parte do teu testemunho eclesiástico, teu testemunho dentro da igreja, como obreiro do Senhor e como membro no geral. Como membro. Tá? Nós temos que ser o que, irmão? Nós temos que ser apaziguadores, nós temos que ser fervorosos, nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Você é cheio do Espírito Santo de Deus? Glória a Deus, eu creio que sim. Eu creio que você está dando glória a Deus aí. Eu creio que agora você está levantando a tua mão e está falando assim, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Diga comigo, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Bem, irmãos, foi até aqui que Deus me deu essa palavra e que você continue, irmãos, que você possa entender que o crente, ele tem que ser diferente. E o crente, ele não pode ser igual ao mundo. Nós temos que ser diferente. E eu convido você que não faz parte da igreja do Senhor,
venha fazer parte da igreja de Deus, venha, faça um propósito, faça um concerto com Deus. Você que está dentro da igreja e se encontra numa situação, sabe, de apostasia. Sabe o que é apostasia? É pessoas que estão dentro da igreja, mas elas são desigrejadas. Elas estão dentro da igreja, mas o dono da igreja não está dentro dela. Mas Deus, Ele está mandando eu falar para você nesta noite, é tempo de mudança. Deus manda eu falar agora, é tempo de se consertar com Deus. Deus, Ele quer fazer algo através de você. Para isso você tem que entender. Para isso você tem que entender que Deus, Ele dá oportunidade, Ele é Deus de oportunidades. Quantos de nós não vivemos momentos difíceis, irmãos? Eu já vivi momentos difíceis na minha vida também. Às vezes a gente vive um momento de fraqueza espiritual. Nós não somos anjos, nós não somos anjos. Nós somos pessoas falhas. Nós somos pessoas falhas. Mas Deus, Ele sempre está com os braços abertos para nos dar oportunidades, porque Ele é amor. Deus é amor. Deus é amor. Tá, irmãos? Bem, irmãos, que Deus abençoe os irmãos. Eu quero aqui deixar aqui um abraço para os irmãos que estão ligados conosco aqui nessa live, tá? Nós temos aqui a diaconisa, a irmã Elisamã. Que Deus abençoe a irmã Elisamã. Tá? Mando um beijo aí para a Carol, para o Mateus, tá? Que Deus abençoe a irmã Elisamã. Presbítero Ricardo, dirigente da congregação lá do Zumbi, homem de Deus. Maria José Bernardino. Deus abençoe a irmã Maria Bernardino. Irmã Carla Vanessa. O diácono Altair Vito. O presbítero, o pastor, né? Nosso pastor... Que pastor Sérgio, eu estou na casa dele aqui, estou no quarto do pastor Sérgio aqui, né? Pastor Sérgio, que está aqui ligado, eu estou aqui, ele está ali na sala vendo a live, nosso pastor que é uma benção, irmã Ana Cristina, que Deus abençoe, irmã Ana Cristina, diaconisa Vilma, irmã Vilma, um beijo, irmã Vilma, que Deus abençoe a minha irmã querida, amamos muito a irmã Vilma, missionária Graça, a esposa do nosso pastor, a gente acabou de comer um bolinho agora gostoso aqui. Deus abençoe, irmã Graça, feito pela minha esposa, irmã Graça fez um cafezinho, ó, bênção. Meu amigo Djalma, que Deus abençoe, Djalma, sua esposa, seus filhos. Estamos doidos para esse coronavírus aí passar logo, para a gente poder se encontrar na igreja, tá? Irmã Jurema Ferreira, que Deus abençoe nossa irmã Jurema. Irmão Alcelino Andrade, irmã Ana Paula Veloso, que Deus abençoe a irmã Ana Paula, irmã Catarina Vieira, irmã Ângela Marmo, diaconisa Ângela Marmo, irmã Márcia Santana, a diaconisa Márcia, que Deus abençoe a irmã Márcia, e o Raquel Leonardo, essa aqui é minha amiga e meu amigo, esse casal abençoado, Raquel e Leonardo, que Deus abençoe meu amigo Léo, Raquel, que casal, olha como faz parte da nossa história. Lembra, Léo? Quando eu falava para você que a gente ia se encontrar ainda, que você ia casar com Raquel e que eu ia na sua casa e você ia vir na minha casa e a gente ia se tornar homem, nós iríamos nos tornar homens de família. Lembra que eu falava isso para você? Que você ia ser um homem de família, um homem de Deus? Aí, ó, a confirmação aí, tá vendo como é que a nossa palavra tem poder? Que Deus abençoe meu amigo Léo, meu irmão, tá? Irmão Marcelo Barros, que Deus abençoe meu irmão Marcelo Barros, que Deus abençoe cada um dos irmãos, tá, irmãos? Quinta-feira agora nós temos uma live especial, meu querido, se eu fosse você eu não perdi essa live. Pastorizando também, tá ligado? Pastorizando, meu amigo, a gente está sempre conversando pelo telefone, falando da palavra de Deus aí. Deus abençoe meu amigo Pastorizando, irmã Carla Vanessa, esse casal abençoado. Quero também mandar um beijo aqui para minha esposa, a missionária Sula, meus filhos Davi e Daniel, que Deus abençoe, tá? Bem, irmãos, quinta-feira agora nós temos uma live, olha que live, hein? Vai estar conosco o Ministério de Louvor do Recanto, presbítero Cristiano, junto com a equipe de louvor, que é bênção, que são bênçãos ali, e eles vão estar louvando a Deus, e também estará louvando ao Senhor uma dupla, Leandro e Leonardo, essa dupla é lá da Assembleia de Deus do Barro Vermelho, tá? Não é o Leandro e Leonardo aí que canta aí não, mas é o Leandro e Leonardo que canta para Jesus, e são bênçãos, cantam que é uma bênção, tá, irmãos? E estará pregando o pastor Zildo Júnior, que é o dirigente da Assembleia de Deus
do Barro Vermelho. Uma bênção, meu amigo também, é homem de Deus, e vai estar pregando na quinta-feira. Então, quinta-feira agora vai ter a live que está comemorando, nós estamos no mês de comemoração dos 24 anos da Assembleia de Deus Central do Gen Pequeno. E esse mês todo nós temos pregadores de fora, cantores de fora. Então, quinta-feira agora, não perca, se conecte aqui com a gente, liga a sua live, que Deus ele vai trabalhar poderosamente na quinta-feira. Tá bom, meu querido? Domingo também nós temos escola bíblica dominical pela manhã. Nós temos a escola bíblica que tem sido bênção também. O pastor Sérgio tem dado aula. Esse domingo agora foi o presbítero Nelson. Tá, irmãos? Às vezes eu dou aula também, os outros irmãos. É bênção, irmãos. Então, vamos participar da live. Tá? E à noite nós temos quem, pastor? Pastor Cláudio. Pastor Cláudio lá da Batista Nova Jerusalém do Zumbi. Vai estar com a equipe dele aqui pregando. Vai ter a equipe dele cantando também. Ele vai estar pregando, a equipe dele cantando, que é uma benção, pastor Cláudio. Nosso amigo, pastor Claudinho. Com aquela equipe maravilhosa, aqueles irmãos que louvam que são uma benção, que é uma benção. E também estará louvando a Deus. Olha só, irmão. Trio Ramá. Eu conheço o Trio Ramá já há muitos anos, tá? Da Assembleia de Deus de Camarão. São bênçãos, é um trio, irmãos. Eu acredito que a maioria conhece, mas quem não conhece, se liga aí que você vai ver, o céu vai descer no domingo. O céu vai descer. Deus vai fazer presente no domingo, tá bom, irmão? Quinta-feira e domingo, eu conto com você, amém? Vamos orar agora, onde você está agora. Eu peço que você compartilhe essa live. Tá? Essa última live que nós fizemos agora deu 8 mil visualizações, e olha que vai vir mais. Tem live aqui que já está com 60 mil visualizações, tem live de 40 mil, tem live de 6 mil, porque Deus ele tem trabalhado, irmãos. Às vezes Satanás pensa que vai parar a gente, que nada. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, vamos compartilhar essa live, dê o seu joinha aí, compartilhe com seus amigos, que eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar, amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta noite que passamos aqui na Tua presença. Continua, meu Pai, nos abençoando, nos dando graça, nos dando forças, para que possamos, meu Pai, estar na Tua obra, fazendo, meu Pai, a Tua vontade. Nos dê graça, Senhor. Senhor, abençoa o Teu povo, aqueles que estão agora, Senhor, ao vivo. Senhor, aqueles que, Senhor, serão alcançados, Senhor, por esta mensagem, que serão alcançados, Senhor, por este culto, por essa live. Senhor, que Teu Espírito Santo venha, Senhor, trabalhar, transformar, Senhor, consolar, Jesus, encher. Tu és Senhor. Muito obrigado. Nos dê uma noite abençoada na Tua presença. É o que eu te peço nesta hora e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.